Olá, eu sou Cibele Cruz e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como finalmente subir o seu percentual de acertos no estudo para concurso público. Eu sei que às vezes você está estagnado no mesmo percentual há muito tempo, não importa assim 30%, 40%, 60%, 80%, 90%, que você talvez não tenha descoberto como fazer isso sozinho. Legal que você chegou nesse vídeo, porque se você não descobriu isso sozinho ainda, provavelmente você não descobriria tão cedo como fazer isso no seu dia a dia. Porque o que você fez até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível de acertos. Ou seja, se você continuar repetindo só o que você fez até aqui, você vai aumentar o seu percentual? Até vai, mas bem devagarinho. Do que você precisava era de fato de uma informação que talvez não tenha aí ainda e que eu vou colocar nesse vídeo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que existem 3 principais níveis no estudo para concurso público. Eu vou chamar aqui nesse vídeo de básico, intermediário e avançado e vou conceituar para você. O nível básico é o nível de acertos de até 50% de acerto. Então, se você está acertando a sua matéria até 50% de acertos, você é básico nela, beleza? O segundo nível, de 51% a 75% de acertos, a gente já considera intermediário. Se você está nessa faixa, tudo que eu falar para o intermediário é o que vai servir para você. E depois, acima de 75%, é o que a gente chama de avançado até chegar no 100%. Perceba que quando eu fui falar dos 50%, eu falei, se você está em 50% em uma matéria, seu status é básico nessa matéria. E por que eu trouxe isso em uma matéria? Porque, veja bem, um grande erro que eu vejo, e se você está cometendo isso, show de bola, que a gente vai estagnar esse erro agora, mas um grande erro que eu vejo é que os concurseiros, quando eles chegam para mim como aluno, eles chegam sem identificar separadamente qual que é o percentual em cada matéria. Isso significa que pode ser que você seja avançado em uma matéria, português, por exemplo, mas seja básico em outra que você está começando agora, matemática, direito constitucional. O seu status ele vai de acordo com a matéria e por isso mesmo que você tem que saber qual que é o seu percentual naquela matéria para você poder saber qual a estratégia você vai usar para subir isso. Beleza? Só queria esclarecer isso para todo mundo falar a mesma língua. E vamos lá, show de bola. Sim, se eu tô começando agora, eu quero chegar primeiro ao nível básico, que é acertar ali até 50% das questões. Como que eu faço? Bom, como o próprio nome diz, para você acertar um nível básico, você vai precisar simplesmente do básico. E o que é o básico? Daí a gente tem que ter um conceito sobre 3 letrinhas. Quais são essas letrinhas? Teoria, leis, e aqui eu vou abranger um pouquinho para fórmulas, quando a matéria for de exatas, e exercícios. São essas 3 bases que formam o seu estudo para concurso, não é o tema deste vídeo, mas é legal que você saiba disso. Então, qual que é o básico? São essas 3 bases. Então, se você começou agora numa matéria e você não está acertando nada, do que você precisa? Vai precisar da teoria dessa matéria, e aí você vai pegar numa videoaula, num PDF, num livro, numa sinopse, a depender do seu concurso. Depois, vai precisar de lei, se essa matéria é de assunto de lei, ou de fórmulas, se essa matéria é de exatas, e depois você vai precisar fazer o exercício. Se você fizer simplesmente essas 3 coisas, sem qualquer perfeccionismo, mas só prestando atenção naquilo que você está estudando, provavelmente você já vai chegar ali nos 40%, nos 45%, nos 50%, só fazendo isso. Fica presente para o fato de que no nível básico não é o nosso momento de ficar decorando tudo ou de querer ficar aprendendo 100% tudo que eu vir e que eu estudar ali. Não, no nível básico você está adquirindo um conhecimento para poder servir de base para os próximos níveis. O que quer dizer isso? Que a gente, quando está começando uma matéria, a gente ainda não tem a maturidade para saber o que de fato importa naquela matéria, a ponto que a gente memorize aquilo e o que de fato pode ser descartado porque quase não é cobrado no mundo dos concursos. Como a gente ainda não tem essa maturidade, a gente não vai se preocupar com isso 100% agora. Então a gente vai ficar muito tempo nesse nível e a gente não vai saber o que decorar, o que priorizar. Então a gente vai querer fazer tudo isso, decorar tudo isso, priorizar tudo isso. E não é bem assim. Não é isso que vai fazer a gente mudar de nível de forma inteligente e rápida, beleza? Então show de bola. Se o que eu preciso no nível básico, fazer o básico. Preciso estudar a teoria, preciso ver a videoaula daquela matéria, fazer minhas anotações sobre aquilo. Depois eu preciso ler a lei, se a matéria for referente a assuntos de lei. Depois eu preciso fazer exercícios. Isso já vai me garantir que eu vou fechar um nível básico. Show? Show. Beleza, se já estou no nível básico, já estou acertando 40%, 50%, mas agora eu estou enfrentando um desafio que é mudar para o nível intermediário. Como que você vai mudar do nível básico para o nível intermediário? Toda vez que eu falar em nível aqui, eu estou sempre buscando que você acerte o máximo percentual daquele nível. Lembra quais são? Até o básico, 50%. Sempre quero que você acerte 50%. Intermediário, 51% e 75%. As dicas que eu vou falar aqui é para que você alcance 75%. Eu não estou pensando em alcançar 60%, eu estou pensando em alcançar 75%. É esse pensamento que você tem que ter, beleza? E depois pro avançado, estou pensando que você alcance 100%. É possível sim, muito possível. A gente vai chegar lá já já. Então vamos lá, no nível intermediário, o que eu preciso fazer para sair do básico para chegar no nível intermediário? Atenção para isso.
aquela parte básica que você fazia te serviu muito bem até agora. E pode ser que você vai ficar tentado a só ficar repetindo isso, só ficar vendo teoria, só ficar vendo lei, só ficar fazendo exercício. Isso é legal? Sim, é legal. Mas só quando a gente fala em subir de nível, a gente começa a precisar de um pouco mais de estratégia. E é disso que a gente vai falar aqui. No nível intermediário, a gente já tem uma capacidade muito maior de perceber aquilo que eu falei que lá no básico a gente não tem capacidade, que é o quê? Quais são as prioridades daquela matéria? Dentro de uma matéria inteira de português, será que tem assuntos que são mais cobrados e que representam mais pontos na minha prova? Será que tem uma forma que a banca cobra esse assunto? Como é que será que a banca cobra crase? Em constitucional, como é que será que a banca cobra controle de constitucionalidade? Será que tem uma forma de cobrar isso? Então, no nível intermediário, como a gente já caminhou na matéria, a gente já viu grande parte da teoria, alguns já até terminaram a matéria, a gente já começou a perceber essas nuances, essas tendências da banca, a tendência do concurso. E a gente não percebe isso à toa. A gente não percebe isso para poder botar ali na prateleira e seguir adiante. Não. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai ser estrategicamente, a gente vai pegar o ponto que a banca quer e o concurso quer e vamos forçar naqueles pontos. Então, se você percebeu, por exemplo, que nos seus exercícios de português, vou dar um exemplo aqui que todo mundo saiba, que nos seus exercícios de português você percebeu que de 10 questões que você fazia, a cada 10 questões, 6 questões era a interpretação de textos, o que você já sabe? Interpretação de texto é um tema muitíssimo importante para você. E aí o que você vai fazer? Vai começar a voltar à interpretação de textos e perceber o que é que vem cobrando mais. Como é que será que eu vou estudar isso para acertar melhor, tá? Vou dar um exemplo aqui prático para que você entenda de constitucional, por exemplo. Constitucional, para quem não é do direito, é uma matéria que tem a Constituição como base, a nossa Constituição Federal. Então são vários artigos ali. Então, em constitucional, se eu estou acertando 50% em constitucional, mas eu percebi que o artigo 5º da Constituição é o campeão de questões. O que é que eu vou fazer? Se antes eu não sabia, a Constituição tem lá não sei quantos artigos, se antes eu não sabia qual artigo decorado da Constituição, agora eu já sei que pelo menos o artigo 5º, em alguns dos seus incisos, eu não posso ir para a prova sem saber esse artigo. O que é que eu vou começar a fazer? Eu vou voltando os meus estudos no que a gente chama de revisão, que vai ser um tema para um próximo vídeo, eu vou voltando nos meus estudos, mas agora eu vou me forçar a memorizar aquilo que eu já sei que cai. Lembra que no básico a intenção não era essa, era só adquirir conhecimento? Aqui no intermediário a gente já começa a memorizar aquilo que mais cai. Então aquilo que eu tô vendo que é sempre cobrado, que as bancas sempre têm questões, que o concurso que eu faço gosta muito desse assunto, então nesse assunto específico eu já vou voltando e vou memorizando isso. Isso vai fazendo com que eu suba o meu percentual de acertos. Uma outra coisa muito importante, muito importante, aqui no nível intermediário, é o que eu chamo de competência T. O que é competência T, se, pelo amor de Deus? Como um T é exatamente assim e assim, o que você tem que perceber? Que nesses assuntos que a gente está tratando, que são assuntos prioritários para a sua banca e para o seu concurso, provavelmente, em algum deles, você vai perceber que o seu percentual de acerto não está tão legal. Então, usando o exemplo que a gente deu, sim, em direito constitucional, eu percebi ali que no tópico do artigo 5º, que vai trabalhar ali os direitos e garantias individuais e coletivos, eu percebi que nesse tópico eu não estou tão legal. E é um tópico muito prioritário para mim. Então, o que eu tenho que fazer aqui com a competência T desse tópico? Eu tenho que me aprofundar mais nesse tópico. Olha o T. Poderia ser linear, mas nesse tópico eu encontrei um ponto em que eu preciso aprofundar mais nesse tópico para que eu consiga acertar mais. Porque se eu não tratar esse tópico com a devida profundidade que ele merece, eu não vou conseguir acertar mais, subir meu percentual de acertos. O que significa? Sim, significa que não são todos os tópicos que têm que ser tratados iguais? Não, é isso que faz com que a maioria não consiga subir o percentual de acertos. É tratar todas as matérias de forma igual, todos os tópicos de forma igual. E aí a gente não tem como, a gente não consegue subir esse percentual, beleza? Então lembra da competência T, lembra de memorizar aquilo que é mais cobrado, começa a reparar já nessas estratégias, vai voltando nos pontos que você vê que são cruciais e você já vai conseguir chegar ali a 75% de acertos. E aqui no intermediário é muito importante também que a gente aumente o quê? A quantidade de exercícios. No nível básico, a gente estava mais preocupado em aprender o conteúdo, mas aqui no intermediário, como a gente já está mais preocupado em saber o que importa mais, a gente vai aumentar o nível e a quantidade de exercícios que a gente vai fazer para a gente perceber cada vez mais qual que é a tendência da banca, qual que é a tendência do meu concurso. Se eu faço poucos exercícios, eu não sei o que está caindo. Se eu faço muitos exercícios, eu consigo perceber o que está caindo para eu poder me nortear nisso daí. Show? Beleza, se já estou no intermediário, meu Deus, foi ótimo quando eu passei do básico para o intermediário, mas agora eu tô agarrada no intermediário, eu não consigo passar por avançado nem por reza brava.
Então vamos lá. Como que a gente faz para passar do nível intermediário para o nível avançado? Eu quero dizer aqui uma coisa muito importante, que nem era para ser tema desse vídeo, mas me veio à cabeça e eu quero que você saiba, não vou deixar você sair daqui sem saber disso. No nível avançado, um dos maiores erros, que sem sombra de dúvida, vai fazer com que você não consiga alcançar seu 100%, é porque você já está como intermediário, você já sente que você não é básico mais, mas você se esquece de que precisa ter um olhar sempre atento e um olhar de principiante para conseguir seguir adiante. Como assim? Se quando a gente está no básico, e talvez você está começando alguma matéria agora, você vai se lembrar disso. A gente quer saber de tudo daquela matéria, a gente acha que tudo vai cair na prova, que tudo é importante, a nossa atenção está focada em tudo daquilo. Aí, cada passo que a gente dá, a gente pensa 3 passos antes para ver se a gente realmente vai dar aquele passo à frente. Mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai ganhando confiança, a gente vai parando de ter essa cautela. O que é super natural, porque a gente já está acostumado com aquela atividade, já viu que não precisa ser tão perfeccionista assim, que as coisas vão subir do mesmo jeito, que os percentuais de acerto vão aumentar e tá tudo certo. Só que, quando a gente chega no intermediário, a gente quer ir para o avançado, se eu estou acertando 75% e eu quero passar a acertar 95%, a gente precisa resgatar esse olhar cuidadoso de novo. O que grande parte dos concurseiros faz? Começa a ter pressa. Nesse momento do intermediário, a pessoa quer passar mais rápido do que nunca e ela começa essa mesma pressa que ela quer passar, ela começa a trazer para os estudos dela. Então, os exercícios ela não tem mais cautela quanto antes, ela não observa mais quanto antes, o que ela está revisando ela não observa mais quanto antes. A tendência aqui é que você comece a fazer tudo por fazer. Exercício por fazer, revisão por fazer, sentar na cadeira para estudar por sentar e você para de ter aquele olhar cuidadoso de principiante. Então, não era o tema desse vídeo, mas eu quero que você saiba que agora, entre intermediário e avançado ali, a principal armadilha é que você vai perdendo esse olhar e a gente vai recuperar ele agora. Você já sabe disso. Você não sabia antes, tudo bem. Eu sempre falo, né? Sem culpa, sem desculpas. Você não tinha culpa de saber antes, mas agora que você sabe, você não tem mais desculpas para não poder agir dessa forma. Beleza? Show, sim. Mas o que é que eu tenho que fazer então? Quais são as ações que eu tenho que tomar para poder de fato subir e chegar ali no 100% de acertos? Olha, quando a gente estava no intermediário, ao mesmo tempo que a gente estava adquirindo mais conhecimento, a gente também queria avançar. Mas agora a gente já está no intermediário quase avançado. Então, enquanto a gente no intermediário, a gente estava memorizando o que mais cai, e a gente estava alcançando com isso as questões em nível intermediário, porque nível por nível, você alcança de acordo com o seu nível a questão do seu nível. Agora a gente, como avançado, a gente quer alcançar as questões que são avançadas. As questões que são avançadas, concorda comigo que ela não está cobrando o que sempre cai? Porque se estivesse cobrando o que sempre cai, ela seria ou básico ou ela seria intermediária. A questão avançada é uma questão diferenciada. É uma questão que nem todo mundo está preparado para ela. Porque ela não cai com tanta frequência assim. E é aí que a gente tem que ser cauteloso e cuidadoso para a gente entregar para a prova o que a prova quer de nós. Como assim? Se no intermediário eu memorizava apenas aquilo que mais caía, agora eu vou começar a memorizar não só o que mais cai, mas o que eu também vejo que é uma certa tendência e que não é tão isolado. Se você está estudando, por exemplo, o artigo 4º do Código Civil e você percebeu que é um artigo muito cobrado. Agora, se você está querendo passar do intermediário para o avançado, você não vai se limitar a estudar só o artigo 4º. Você vai dar uma olhada no artigo 3º, você vai dar uma olhada no artigo 2º e você vai dar uma olhada no artigo 5º também, se você está estudando isso por tópico, tá? Outra coisa, se antes eu fazia os exercícios no nível intermediário, eu via a resposta, depois eu olhava por que cada alternativa estava certa, errado, olhava os comentários, mas assim, muito en passant. Eu focava mais mesmo, era na resposta da questão, por que é que eu tinha acertado e por que é que eu tinha errado. Agora, querendo subir para o avançado, você não pode mais se dar esse luxo. Por quê? Porque você tem que fazer o que a grande maioria não está fazendo. Então veja bem, se a sua banca tem questões objetivas, A, B, C e D, por exemplo, ou A, B, C, D e E, você sabe muito bem nessa questão que a resposta seria a C. No nível intermediário, você está satisfeito em saber que a resposta é a C, mais ou menos saber por que as outras estão erradas e seguir adiante. No nível avançado, não. No nível avançado, você tem que saber exatamente por que a A está errada, exatamente por que a B está errada, a D e a E está errada. E mais, se a A se referia a um artigo, você tem que ir lá e ler aquele artigo. Se a B se referia a outro artigo, você tem que ir lá e ler aquele artigo. E por que isso, Si? Por que no avançado a gente vai dar essa pausazinha para ter mais cautela com isso?
Veja bem a inteligência da banca. Hoje, a resposta do seu concurso ou dessa prova que você está fazendo, treinando em casa, é a letra C. Mas amanhã ela pode pegar muito bem a resposta da letra B e colocar numa prova. E se você não souber com maestria por que a letra B está errada e essa letra B cair na sua prova, o que é que vai acontecer? Provavelmente você vai errar. Vai errar tendo chance de acertar porque essa questão já apareceu na sua frente antes, mas você não teve a cautela necessária, tá? Então, olha, no nível avançado, a gente vai fazer mais exercícios? Vamos também, mas a gente vai frear um pouquinho a velocidade, porque a gente tem que começar a perceber qual ainda mais profunda é a tendência daquilo. Eu tenho que entregar ainda e cada vez mais o que a banca quer de mim, o que o concurso quer de mim. Eu vou fazer exercícios, eu vou memorizar fórmulas. Sim, mas tem uma fórmula que é muito chata, ela é grande, eu não consigo memorizar essa fórmula. Eu vim esse tempo todo adiando para memorizar essa fórmula. Chegou o momento de você memorizar essa fórmula, porque se a gente não começar a memorizar ou memorizar os artigos que são mais chatos, se eu não quero memorizar organização do Estado, competências, que trem chato, ficar decorando competência de um, competência de outro. Chegou o momento de você decorar isso. Se você quer subir o seu percentual, não dá para você ficar fazendo o que você já vinha fazendo. É hora de ser mais estratégico, de ser mais polido, de ser mais, de ter esse olhar, esse brilho maior sobre o que você está fazendo. Para você, eu sempre falo, para chegar no avançado e avançar ali no 100%, o que é que falta? O que é que falta para chegar no 100%? É a agulha no palheiro, é algum detalhezinho que a gente não está pescando. Se você continuar na correria, continuar na pressa, esse detalhe vai passar. Você vai até subir seu percentual? Vai sim, mas de forma bem mais lenta. Então, no avançado, pense como um concurseiro avançado. Eu sempre gosto de falar no avançado, você tem que pensar no avançado como um concurseiro profissional. E imagina um concurso público como a sua empresa, tá? Se eu tenho uma empresa e eu sei que a minha empresa está dando lucro. Quando eu acabei de abrir a empresa, até ok eu não me preocupar nas minúcias. Eu tô tão atolado com tantas atividades que eu tenho para fazer, organizar funcionário, etc. Não dá muito para pensar de forma tão estratégica. Quando eu sou intermediário, já tenho um pouco mais as coisas sob controle, o que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar minhas finanças? Eu vou começar a olhar minhas finanças, o que dá lucro, o que dá prejuízo, mas eu também estou investindo, estou comprando equipamentos, etc, etc. Mas quando eu sou avançado, cada balinha que vai de brinde para o meu cliente, eu tenho que saber que está saindo e tenho que saber se ela está dando lucro. Então eu sempre falo, concurso público é como se fosse a empresa de você. Se você não sabe na sua empresa o que é, qual é a atividade, qual é a sua ação que está dando lucro e qual é a sua ação que está dando prejuízo, provavelmente você não vai fazer a sua empresa crescer como ela poderia crescer. E aqui no avançado é hora de você saber exatamente o que está dando lucro e exatamente o que está dando prejuízo. Mas eu tenho preguiça, eu gosto mesmo é de resolver exercício. Você e a grande maioria. E é por isso que a grande maioria não está batendo 100%, não está batendo 95%, porque no nível avançado a gente começa a gostar de acertar. A gente fica tão viciado em fazer simulado e bem, fazer exercício e bem, que a gente para de querer fazer a parte chata dos estudos, de sentar, de decorar, de analisar. Mas é exatamente disso que a gente precisa para poder subir cada vez mais quando a gente passa do intermediário para o avançado e quando a gente quer subir no avançado. São pequenos detalhes, mas que a gente deixa passar para lá. Mas não deixa, porque você agora assistindo esse vídeo, lembra? Sem culpa, sem desculpas, provavelmente se o seu concorrente não estiver assistindo esse vídeo, ele não vai saber que ele tem que fazer isso, mas você já sabe. Então lembra disso. Fiz um exercício, analisei com cautela, eu vi o que mais cai, eu fui ler um artigo, tive a cautela de olhar o artigo de cima, o artigo de baixo. Eu agora sou um concurseiro profissional. Não tem mais espaço para amadoria aqui. Não tem mais espaço para ser amador. Eu tenho que lidar como concurseiro profissional. Abandona a preguiça, joga lá fora, joga pela janela e vamos fazer o que precisa ser feito. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você saber o que você precisa fazer em cada etapa para poder subir o seu percentual. Clica aqui, deixa seu like para mim, deixa um comentário também para eu saber se você gostou, qual nível que você está nas principais matérias e tudo mais. Interaja comigo que eu vou estar aqui para te responder e também segue meu canal para você sempre ser avisado de novos vídeos como esse, beleza? Mais um beijo, fique com Deus e a gente se fala no próximo vídeo. Bons estudos!